E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon Murari. Nós vamos para a nossa quarta dica de Direito do Trabalho para o 39º exame da OAB. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a alteração de contrato de trabalho. É um assunto que sempre está na tua prova, né? Ou na primeira fase ou na segunda fase. Então, vamos lá. O que nós vamos ver? Nós vamos ver de maneira rápida tudo aquilo de mais importante de alteração de contrato de trabalho. Então, não vamos enrolar, não. Olha só, o que eu tenho aqui, ó? A alteração de contrato de trabalho está previsto no artigo 468, 469 e um pouquinho no 470 da CLT. Então, a regra é clara aqui no artigo 468. A regra é: não pode unilateralmente o empregador alterar o contrato de trabalho do empregado. Então, vou repetir: o empregador unilateralmente não pode alterar o contrato de trabalho dos empregados. Essa é a regra. Qual é a exceção? Pode alterar desde que haja mútuo consentimento e ainda assim não resulte prejuízo ao empregado. Então, vamos repetir? Vamos recapitular? Vem comigo aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Qual é a regra em termos de alteração de contrato de trabalho? Não pode unilateralmente o empregador alterar. Beleza? Beleza. Exceção: vai poder alterar quando houver mútuo consentimento, ou seja, o empregado tem que concordar e ainda assim não houver nenhum tipo de prejuízo para o empregado. Isso está previsto no artigo 468 da CLT, que você pode acompanhar no materialzinho aí, ó. Olha lá, ó. Nos contratos de trabalho individual só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, ambas as partes têm que concordar e, ainda assim, que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade dessa cláusula. A cláusula é nula. Essa alteração unilateral é nula, beleza? Então a regra é: não pode alterar. Se for para alterar, tem que ter mútuo consentimento e não prejuízo para o empregado. Aí veja, duas alterações trazidas, olha só, duas alterações trazidas pela reforma trabalhista. Estão aí negritados no seu material. Dá uma acompanhada comigo aí, ó. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º foram introduzidos pela reforma trabalhista. Não se considera alteração unilateral. Na verdade, o parágrafo 1º ele era o parágrafo único, ele foi só renumerado. Então, não é alteração unilateral a determinação para que o empregado volte ao respectivo cargo efetivo, a determinação do empregador para que o empregado volte para o cargo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Isso é manifestação, pessoal. Isso é manifestação do poder diretivo do empregador. O empregador pode determinar que aquele empregado que foi ocupar interinamente uma função de confiança, que ele volte ao cargo anteriormente ocupado, deixando assim a função de confiança. Isso é a manifestação do jus variandi, do poder diretivo do empregador. Agora, o parágrafo 2º, sim, este foi inserido pela reforma trabalhista. E o que ele diz? Fala aí, olha para mim, ó. A alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então, imagine que você foi chamado pelo seu empregador. Deixa eu trocar de cena aqui para você me ver. Deixa eu trocar de cena aqui. Imagine que você foi chamado pelo seu empregador para ocupar interinamente uma função de confiança. Nesse período, você ganhou a gratificação que o seu chefe ganhava. Aí o empregador ele pode virar unilateralmente para você e falar: ó, fulano de tal, ó, meu aluno aí que está me assistindo, agora você vai voltar a exercer o cargo que você ocupava, deixando assim a função de confiança, tá bom? Tá bom. E o que vai acontecer com a gratificação de função? Você vai perder. Você deixou de exercer a função de confiança, você perde a gratificação. E não importa o tempo que você exercer essa função de confiança, que ainda assim você vai perder essa gratificação. É isso que fala o parágrafo 2º. Agora, atenção, para a OAB, se cair, vai cair aí, ó, a letra seca da CLT. E é o que eu disse aqui, ó, a súmula 372, que é a súmula do TST, olha só, deixa eu colocar aqui. A súmula 372, tá aqui, já tá aqui, ó. A súmula 372 falava que se o empregado tivesse recebido essa gratificação por 10 anos ou mais, ele mantinha pelo princípio da estabilidade financeira, estabilidade econômica. A CLT mudou e essa atual redação do parágrafo 2º, olha para mim aqui, ó. Olha o professor Marlon aqui. Essa atual redação do parágrafo 2º contraria a redação da súmula 372. Então, toma muito cuidado. Se a OAB cobrar, ela vai cobrar o parágrafo 2º e não a súmula. E a súmula precisa ser, na minha opinião, revista. Beleza? Então, olha que tema interessantíssimo para a sua prova aí. Vamos continuar? Vamos lá, ó. Jus variandi, rapidinho, é o direito que o empregador tem, em determinadas situações excepcionais, de mudar. Ele tem esse poder, o direito, direito variandi, mudar unilateralmente o contrato. Mas só vai ser permitido se houver uma situação de necessidade.
tá bom? Alguns exemplos que eu trouxe para vocês do jus variandi. Olha lá, um deles, do jus variandi, como eu já acabei de te falar, é justamente o parágrafo 1º, que é o direito que o empregador tem de determinar que o empregado reverta a função anterior, deixando assim a função de confiança, tá? Também, olha só, a empregado readaptado em razão de deficiência ou redução da capacidade laborativa atestada pelo INSS, o empregador tem esse poder de readaptar, tem, na verdade, esse direito, né? Alteração do local de trabalho, por exemplo, eu tenho duas lojas, fecho uma, eu tenho o direito, como empregador, de colocar, de realocar esses meus empregados na loja que ainda está em atividade, entre tantas outras, tá bem? Vamos continuar. Também, pelo jus variante, pode alterar a função a depender das situações. Eu tenho exemplos aqui, ó. Parágrafo 1º do 468, de novo, artigo 450. Pode também alterar o horário. Imagine que eu tenho uma farmácia e essa farmácia sempre funcionou 24 horas. Mas em virtude de vários fatores, como, por exemplo, fatores de segurança ou até mesmo fatores econômicos, eu não quero mais deixar minha farmácia funcionando 24 horas por dia. Eu resolvo que eu não vou mais abrir de madrugada. Eu tenho direito, enquanto empregador, pegar esses empregados que trabalham à noite e mudar o horário deles. Isso é jus variante. Isso é manifestação do jus variante. Tá certo, pessoal? Muito bem. Vamos continuar na sequência aqui, ó. Materialzinho bom. Também, pelo jus variante, pode haver a alteração do local de trabalho ocorrendo a transferência. Aí eu trago algumas súmulas que você, candidato à OAB, tem que mencionar, tem que estudar, tem que se inteirar. A súmula 29 do TST, a OJ 244 do TST também, já anota aí no seu materialzinho. Agora, o que é a transferência do empregado? Vem comigo. A transferência do empregado é a alteração do local de trabalho. Transferência é a alteração do local de trabalho. Então, vamos dar uma olhada no que está escrito aí no artigo 469, que é o que fala da transferência. É a mesma regra, ó. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então vem comigo aqui, ó. A regra aí é a mesma. Então o empregador não pode unilateralmente transferir, mudar o local de trabalho do empregado. Ele vai precisar da concordância desse empregado, tá certo? E não é transferência a que não acarrete necessariamente a mudança do domicílio do empregado. E ó, vem o professor Marlon aqui, ó, vem aqui, ó. Domicílio aí, leia-se município. Então só é transferência se o empregado precisar mudar de município. Pegou aí? Captou? Isso é muito importante. Se não tiver a mudança do município, não é transferência. Então pensa que a empresa tem duas filiais, duas agências na mesma cidade. Se ela pegar o empregado, tirar de uma e colocar em outra, no mesmo município, sendo que ele não precise mudar de município, não é transferência, entendeu? Aí, se tiver um acréscimo na despesa dele de transporte, o empregador que tem que custear esse acréscimo. Mas se ele não precisou mudar de município, no caso a CLT fala domicílio, leia-se município, não é transferência para fins legais. Beleza, pessoal? Vamos voltar. O que mais que fala o artigo 469? Ó, não estão compreendidos na proibição desse artigo, ou seja, podem ser transferidos quem? Os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra da real, grifa aí, real necessidade do serviço. Quem pode ser transferido? Quem tem cargo de confiança, tá? Gerente de banco, diretor, chefe de departamento, filial, chefe de setor, enfim, todos os que têm cargo de confiança podem ser transferidos. Outra coisa importante, quem também pode ser transferidos? Aqueles que têm no contrato condição implícita ou explícita de transferência. Pensa em um empregado que trabalha em parque de diversões, em circos, em atividades circenses. O circo anda de cidade em cidade. Então, esses têm uma condição o quê? Implícita de transferência. E o que é uma condição explícita? Quando você põe no contrato do seu empregado que, em havendo necessidade, ele será transferido. O que você tem que lembrar aí? Cargo e confiança, condição implícita ou explícita. E mais ainda, presta atenção, anota aí, grifa, desde que haja real necessidade. Não é somente cargo de confiança ou condição implícita ou explícita. Tem que demonstrar real necessidade, sob pena do empregado ter direito de voltar ao local anterior, inclusive liminarmente. Isso está lá no artigo 659 da sua CLT. Pega ela lá que você vai ver que o empregado tem direito de pedir uma liminar quando o empregador transfere ele para um outro local sem demonstrar o quê? A real necessidade. Tem súmula também, o materialzinho de primeira fase do professor Marlon traz tudo isso daí, ó. Tem que mostrar a
real necessidade, ó, tá certo, pessoal? Então, eu trago aqui os requisitos, tá? E também é muito importante você saber, vem comigo, vamos voltar no artigo aqui, ó, para você saber a transferência provisória. Primeiro, ainda, vamos trocar de cena aqui, ó, tá aqui, ó. Parágrafo 2º fala que é lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Isso é, mais uma vez, anota aí, manifestação do jus variante. Então, veja, eu tenho um estabelecimento e eu fechei. Eu pego os empregados desse estabelecimento e coloco para trabalhar no estabelecimento, né, na outra filial, na agência, na matriz, que ainda existe. Isso é jus variante, é um direito do empregador, tá certo? Ainda que unilateralmente. E neste caso, o direito do trabalho protege o quê? Protege o emprego, né? Então, melhor o cara ser recolocado, né, em outra filial ou agência da empresa do que perder o emprego, tá entendendo? E o parágrafo 3º, para a gente finalizar a nossa aula de alteração, fala o quê? Da transferência provisória e do adicional de transferência, que despenca. Olha, professor Marlon aqui, ó, despenca nas suas provas. Então, fique atento aqui, ó. Em caso de necessidade, deixa eu trocar a cena aqui, ó. Aê, agora você acompanha. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas neste caso ficará obrigado a um pagamento suplementar, grifa, nunca inferior a 25% dos salários do empregado, que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Então, veja bem, pessoal, vem comigo aqui, pergunta que despenca nas provas. O que é o adicional de transferência? É um acréscimo de pelo menos 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade, e ele só é devido enquanto durar a transferência. Ou seja, pessoal, pega essa dica que sempre cai em prova, o adicional de transferência só é devido em casos de transferência provisória. Em caso de transferência provisória. Adicional de transferência só é devido em caso de transferência provisória. Se a transferência for definitiva, não cabe adicional de transferência. Isso é peguinha de prova, isso sempre cai. De quanto é o adicional de transferência? Pelo menos 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade. Onde está isso aí, professor? Está aí, ó, na sua tela, parágrafo 3º do artigo 469. Fechou? Então, para a gente finalizar aqui, o artigo 470 vai falar para a gente o quê? O artigo 470 vai falar para a gente o quê? As despesas resultantes da transferência correrão por conta de quem? Do empregador. Despesas resultantes da transferência correrão por conta de quem? Do empregador. Então, imagine que eu trabalho num local, ele me transfere para outro e aí eu tive um acréscimo de despesa com ônibus, com combustível, enfim. É do empregador essa despesa resultante da transferência. E se for também, pessoal, transferência para outro local, no caso aqui, que é a mudança do município, as despesas com mudança também correrão por conta do empregador. Isso é o que fala o artigo 470. Fechou? Gostaram? Diquinhas sobre alteração de contrato de trabalho que certamente estará na sua prova, beleza? Até a próxima!